ser queer não é simplesmente ser LGBT. Se você for LGBT e normativo, cisnormativo, heteronormativo, que você quer se enquadrar na normatividade tentando escalar a hierarquia social, você não é queer. Ser queer é desmantelar, é estar além das hierarquias impostas. Simplesmente ser trans, mas querer ser um transbinarista, transmedicalista, não te faz queer. Da mesma forma, um homem cis, uma mulher cis, podem ser queer. Queer vai além do aspecto da sexualidade, do gênero. É como você se interage com a sociedade, fundamentalmente. Um imigrante em um país racista é queer. Um indígena que decide manter a sua cultura até mesmo enquanto está vivendo na cidade é queer. Uma mulher trans que decide manter a barba, mas se vê como mulher orgulhosamente, é queer. Você desafiar as estruturas de poder que permeiam a identidade, o identitarismo social, como a sociedade se vê e se olha, e como você se olha, é ser queer. Queer é desafiar o que existe, é desafiar aquilo que é. Outro argumento. Então é só me identificar com o que eu quiser? Sim, é. Curiosamente, sim. É só você se identificar com o que você quiser. É só você não ser um babaca. É só isso. É muito simples. Ah, mas eu quero me identificar com tal coisa. Eu posso? Haha, pode. Cala a boca. Porque a propriedade privada tem uma falha sistêmica. E é uma falha sistêmica muito específica, que eu já falei aqui, que é a falha da herança. Que herança é uma coisa muito curiosa, não é? Você herda o que seus pais produziram ou que seus pais fizeram outras pessoas produzir, no caso da burguesia. Porque lembra que a gente estava falando do controle sexual, o controle reprodutivo? Por causa que a burguesia requer esse controle. A lei requer que tenha um pai claro e uma mãe clara. Que exista uma linhagem familiar clara. A herança, ela é uma falha sistêmica da propriedade, porque a herança ela tem que passar para alguém de uma linhagem clara. E se essa linhagem clara deixa de existir porque as pessoas não estão mais se relacionando monogamicamente, a falha sistêmica se espalha e praticamente a relação de propriedade começa a rachar. A propriedade depende da monogamia. A fome como conceito, como existência, como sentimento, não é nada. É só uma coisa que existe. Mas a fome como sistema é uma punição. É uma punição para te manter trabalhando. A punição da fome é tão antiga quanto a civilização. A partir do momento que poucas pessoas tiveram acesso aos recursos, a punição da fome é uma das punições mais antigas da humanidade. E a comida é utilizado como uma forma de manipulação para que você trabalhe. E quando a comida é utilizada como manipulação para que você trabalhe, é utilizada como forma de obrigação. Se obriga o trabalho a existir. O trabalho se perpetua. E aqui nós temos que deixar claro, nós estamos falando do trabalho como sistema, não como atividade. Porque se nós formos falar como trabalho como atividade, quando isto surge, se torna a opressão das classes superiores que cooptam as formas de produção humana para que estas formas de produção os sirvam. O dinheiro atual, ele se torna como uma crueldade em outro nível. Porque mesmo no dinheiro de ouro, ele ainda existia relações sociais que necessitavam. Os dinheiros antigos existiam relações sociais necessitantes. Quando o dinheiro passou a ser dinheiro como nós conhecemos hoje, as relações de alienação e de classe se elevaram. A relação de acumulação se elevou e a relação de complicação se elevou. A situação se tornou metódica e cruel. Cada vez mais o dinheiro se tornou uma entidade em si mesmo, ele se tornou capital. Ele se tornou um elemento do capital. E cada vez mais o dinheiro acumula essas formas do capital e tira elas da sociedade, alienando as pessoas. O dinheiro é cruel em si mesmo. E nós não precisamos dele. Nós nunca precisamos de dinheiro, nós nunca precisamos desses mecanismos, nós nunca precisamos nada disso. O dinheiro é desnecessário. Nós podemos fazer as coisas porque nós queremos, nós podemos fazer as coisas porque nós desejamos, nós podemos fazer as coisas porque sim. O movimento centralista não vai funcionar na internet. Porque não funcionou. E não vai funcionar no Brasil, principalmente. Não funcionou nos Estados Unidos, não funcionou no Canadá, não funcionou na Inglaterra. A esquerda só começou a crescer mesmo nos Estados Unidos e na Inglaterra. E começou a crescer no Brasil quando tiver um movimento descentralizado na internet. Que possa fazer ação direta e clara. E que possa distribuir as ideias que a gente está apresentando de forma aberta e comunal. E não apenas quem está certo ou errado. Porque sim, tem pessoas certas e pessoas erradas, é claro. Mas não é sobre isso. Nunca foi. A gente tem que pensar sobre o que faz as pessoas se moverem. E o que faz as pessoas se moverem nunca foi quem está certo ou errado. É simplesmente aonde elas estão. E por que elas estão. E por que elas estão ali. E como elas querem aquilo. Quem se move por causa da comunidade. Do que eles querem proteger, do que eles querem ter. Não por causa só de coisas abstratas
posicionadas em um vídeo do YouTube, não. Você tem que conversar com as pessoas. E você tem que conversar com as pessoas de forma direta, no que elas gostam. As nossas sociedades são construídas a partir de uma violência inerente, fundamental, interna e completa. O próprio conceito de propriedade se torna violento no momento em que nós o construímos. A propriedade privada se torna uma questão de violência. E quando a propriedade se torna a nossa prioridade, a violência se torna nossa prioridade. Nós não podemos mais esperar. Nós que aqui estamos por vós esperamos é uma frase do cristianismo que fala que nós estamos esperando a salvação. Eu digo não. Como a gente impede isso? Vocês sabem como. Tem uma maneira de impedir. A destruição completa do conceitual da propriedade privada, das opressões, das hierarquias que a propriedade nos impôs. Deixe o caos reinar. Mas as espécies que foram extintas não vão ser desextintas. Então F Dodô, sim, F Dodô. F pelos Dodô, gente. F pelos Dodôs no chat. F pelos Dodôs.